O grafite desenvolveu vários estilos, do wild style, do bomber ao grafite artístico. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse plenário, dos assessores da casa, e a presença também do senhor João Marcos Carrasco, secretário municipal da Fazenda, o senhor Alquemes Alvassores, secretário do Meio Ambiente, também se encontra presente, e todas as pessoas que se encontram. Aos membros da comissão, vereador Jorge, vereador Farid, vereador Darcy. O vereador Totó justificou a ausência dele para este momento, né? Então, eu declaro aberta a audiência pública do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre e chamo para o uso das palavras o senhor Antônio Aparecido de Paiva, assessor executivo da Secretaria Municipal da Fazenda. Eu vou suspender os trabalhos por 1 minuto para que a gente possa descer e aí reabro aí, perto do senhor, certo? Os trabalhos estão suspensos. Eu reabro, portanto, essa audiência e passo a palavra ao senhor. Obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Eu dou início, então, à avaliação do cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2015. Ao amparo da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo parágrafo 4º do artigo 9º define que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na Comissão de Finanças e Orçamento Público nas Casas Legislativas Municipais. O foco principal de nossa audiência é o resultado primário e o resultado nominal. Porém, para que a gente entenda como nós chegamos nesse resultado, é preciso que a gente fale sobre receita, despesa e dívida pública. Então, vamos avaliar como que os números do município se comportou nesse período, nesse primeiro quadrimestre. Receita segundo a categoria econômica. Nós observamos nesse quadro, nós dividimos em duas categorias de receita, receita corrente e receita de capital. Dentro da receita corrente, nós temos aqui receita tributária, uma arrecadação de 63 milhões no quadrimestre, receita de contribuições com 34 milhões, receita patrimonial com 13 milhões, receita de serviços 1.893.000, transferência corrente, que é o nosso carro-chefe aqui, com 165 milhões, outras receitas correntes, 12.300.000. Total de receitas correntes, 291 milhões. Esse valor corresponde a 97,39% do total de nossa arrecadação, que nós vamos ver aqui embaixo. Nessa outra categoria de receitas, que são as receitas de capital, nós temos aqui um acumulado no quadrimestre, amortização de empréstimos, R$ 787, alienação de bens, com 777 mil, transferência de capital, 7.013.000, totalizando 7.792. Esse valor representa 2,61% do total da nossa arrecadação. Nessa representação gráfica, nós temos aqui, desse lado esquerdo, qual a participação de cada uma dessas receitas aqui da receita corrente. Então, transferência corrente representa 57% do total, receita tributária vem com 22%, contribuições com 12%, outras receitas correntes com 4%, patrimonial 4% e receita de serviço 1%. Do lado aqui de receita de capital, nós temos a transferência de capital com 90%, alienação de bens com 10% e os demais não chega a 1%, por essa representação aqui sai 0%.
Então, só relembrando, o total da arrecadação do quadrimestre foi de R$ 298.825.000. Esse quadro ele traz um comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2015 com o primeiro quadrimestre de 2014. Que conclusão que nós chegamos aqui nessa comparação? Na receita corrente, nós saímos de 271 milhões lá em 2014 e chegamos em 291 milhões no primeiro quadrimestre de 2015, uma elevação de 7,30% na arrecadação. Na receita de capital, nós saímos lá de 3.547 para 7.792.000, com 119%. Por que esse 119 aqui? Vocês percebem que ele está alavancado em razão dessa transferência de capital que chegou a 286%. O que nós temos dentro desses 7 milhões aqui, que passou de 1.800 para 7? Nós tivemos todas as transferências decorrentes das obras da construção do novo fórum e do reservatório do tiro de guerra, que estão aqui nesses 7 milhões. Porém, essa receita de capital, ela representa muito pouco perante o bolo todo aqui, né? Então, no cômputo geral aqui, no total das receitas, nós saímos de 274 milhões lá em 2014 para 298 milhões em 2015, que representa 8,75% de elevação, que praticamente só cobre a inflação do período. Nas receitas correntes, que são as principais, nós tivemos 7,30% que não cobre nem a inflação do período. Então nós não tivemos um ganho real de receita em cima disso. Agora nós vamos detalhar um pouco mais essas receitas para vocês entenderem melhor esses números. Na receita corrente nós temos lá, dividido por mês, né, de competência, no mês de janeiro com 82 milhões, corresponde a 28%, fevereiro com 56, 19%, março com 73 milhões, que corresponde a 25%, abril com 79 milhões, 27% desse total. No grupo aí de receita tributária, nós temos, então, 8 milhões no mês de janeiro, com 13,4% do total, fevereiro com 7 milhões e 700, que corresponde a 12%, março 12 milhões e 700, 20% do total, e abril com 34 milhões, que corresponde a 54% do total da arrecadação. No próximo quadro nós vamos entender melhor por que nós tivemos um aumento significativo aqui no mês de abril. Bom, na receita tributária, o que nós temos lá dentro? IPTU, ISSQN, Imposto de Renda, ITBI e taxas diversas. O IPTU ele responde por 29 milhões da arrecadação do quadrimestre, que corresponde a 46% do total. ISS, 23.900, que corresponde a 38%. Imposto de Renda com 5.117.000, que dá 8% da arrecadação. O ITBI, 4.300.000, com 7%. E taxas, 781.000, que corresponde a 1% de todo esse bolo aqui. Por que nós tivemos essa alavancagem, então, aqui no mês de abril, que chegou a 55% de toda a arrecadação? Em razão do IPTU. No mês de abril, é onde nós temos o vencimento da primeira parcela do carnê de IPTU. E é onde tem também o vencimento da cota única. Muitos contribuintes eles pagam através de cota única, que provoca essa elevação. E por que a razão desse mês de março aqui está com 4.600.000
se a primeira parcela está vencendo só em abril. É que os carnês foram entregues pelo correio no mês de março, com uma certa antecedência. Então, muitos contribuintes acabaram pagando o IPTU antecipadamente, o que provocou essa arrecadação aqui de 4 milhões. Então, com isso, nós tivemos uma concentração maior aqui no mês de abril. Bom, seguindo um pouco mais, nós vamos para as transferências correntes. Transferência corrente, nós tivemos aqui 53 milhões no mês de janeiro, 32% da arrecadação, 35 milhões em fevereiro, que corresponde a 21%, março com 46 milhões, 28%, e abril com 30 milhões, que corresponde a 18,4%. O que nós temos dentro aí da transferência corrente? ICMS, Fundo de Participação dos Municípios, IPVA, Fundeb, Saúde e outros. O ICMS ficou com 68 milhões de toda a arrecadação, que corresponde a 36% dessas transferências correntes. A FPM com 19 milhões e 800, que corresponde a 10%. O IPVA, 37 milhões e 500, que corresponde a 20% da nossa arrecadação da transferência corrente. Fundeb com 32 milhões e 500, 17%. Saúde com 23 milhões e 600, que corresponde a 12%. E outras transferências, 8 milhões e 700, que corresponde a 5%. O que a gente observa aqui de relevante nesse quadro? No IPVA, a gente observa uma arrecadação maior no mês de janeiro. O IPVA, como vocês sabem, ele está dividido em 3 meses, né? Janeiro, fevereiro e março, sendo que o mês de janeiro é onde tem também a parcela única com desconto. E por essa razão a gente tem aqui uma arrecadação um pouco maior do que os outros meses. Fevereiro e março ainda continua com valor significativo, porém já menor do que janeiro. Janeiro vem lá com 33% da arrecadação, dentro da transferência corrente. Um outro detalhe importante aí de observar, os repasses do Fundeb, eles acompanham diretamente o ICMS. Então, nos meses em que nós temos uma maior arrecadação de ICMS, consequentemente, o Fundeb é maior. Fevereiro caiu a arrecadação de ICMS, cai proporcionalmente o Fundeb. E assim, consecutivamente, março aumentou o Fundeb, abril caiu de novo o ICMS, caiu de novo o Fundeb. Principais receitas. A gente traz esse quadro aqui de forma a demonstrar para vocês o que essas principais receitas representam dentro do contexto geral de receitas do município. Nós observamos aqui que num grupo de 6 receitas, elas respondem por 71% do total da receita do município. Todas as demais receitas estão aqui dentro desses 29%. Então, o que a gente tem lá? ICMS, 68 milhões, corresponde a 33% da arrecadação. Fundeb com 32, 15%. ISS com 23.900, 11%. IPTU com 29 milhões, corresponde a 14%. IPVA 37.500, 18%. E o FPM com 19 milhões, que corresponde a 9%. Esse quadro ele também tem um comparativo entre 2014 e 2015. Demonstra aqui que dentro dessas principais receitas,
nós tivemos uma elevação na arrecadação de 7,13%, saindo de 197 milhões para 211 milhões. Receita por órgão. Bom, é uma outra maneira de demonstrar as nossas receitas. Se vocês observarem naquele primeiro quadro que nós mostramos, o total da arrecadação foi de 298 milhões de reais. Abrindo isso aí por órgão, então nós temos Prefeitura com 255 milhões, corresponde a 85% de toda a receita do município. Instituto de Previdência vem em seguida com 39 milhões, com 13%. SAI 2 milhões e 700, fica abaixo de 1%. Ceprosom 767 mil, também abaixo de 1%. Endel com 1 milhão e 25 mil e Codel R$ 889 reais, totalizando os 298. E aqui o mesmo comparativo lá entre 2014 e 2015, que mostra essa elevação que nós já vimos lá atrás, que corresponde a 8,75%. Embaixo nós temos a ilustração gráfica aqui que demonstra em azul o 2014, em vermelho 2015. Receita por fonte. É uma outra forma de demonstrar as nossas receitas. Então, vocês observam aqui os mesmos 298 milhões que nós vimos lá atrás, agora distribuídos por fonte de recursos. Tesouro ficou com 173 milhões, que corresponde a 58% de toda a arrecadação. É onde estão os nossos recursos próprios. Daqui para baixo são os recursos vinculados, que já têm destinação específica. Educação com 40 milhões, 13%. Saúde com 24 milhões, que corresponde a 8%. Recursos vinculados com 5 milhões e 540. Caixa de Assistência Médica com 4 milhões. Convênios com 6.700. Fundos municipais 250 mil. Totalizando os 255 milhões da prefeitura, que nós já vimos lá atrás, que são os 85%. E Previdência Social, aqui é o Instituto de Previdência. Autarquias, aqui está incluído SAI, Endel e Codel. E na linha de baixo, assistência social, que é o Ceprosom. Total dessa administração indireta, 43 milhões, 15%, e o total geral da arrecadação de 298 milhões. Aqui a gente encerra a parte de receita, então. A gente entra agora, então, nas despesas por categoria econômica. Esse quadro ele também está dividido em duas categorias. Despesa corrente, com 203 milhões, que corresponde a 96% de todos os gastos, e despesa de capital, com 9 milhões e 100, que corresponde a 4%. O que nós observamos aqui? Os gastos com pessoal e encargos sociais chegaram a 113 milhões, que corresponde a 53% de toda essa despesa do quadrimestre. Juros e encargos, 174 mil reais. Outras despesas correntes, 89 milhões, que corresponde a 42%. Aqui estão todas as outras despesas do município. Totalizando, então, a despesa corrente de 203 milhões. Na categoria de despesa de capital, nós temos 5 milhões de investimentos, corresponde a 3%, e amortização de dívida, 2%, 3 milhões e 600. 9 milhões de despesa de capital, somados às despesas correntes, nós chegamos, então, nos 212 milhões total de despesa nossa. Despesa por órgão.
Da mesma forma que nós demonstramos lá as receitas, também dividido por órgão, aqui nós trazemos as despesas por órgão. Então a prefeitura responde aqui por 85% de toda a despesa do município, com 180 milhões de reais. O Instituto de Previdência vem em seguida com 11 milhões e 500, 5%. Ceprosom com 10 milhões e 800, 5%. Câmara com 4 milhões e 800, que representa 2% das despesas. SAI com 3 milhões e 400, 2%. Indel 1 milhão e 600 com 1%. E Codel fica abaixo de 1% com 461 mil. E conclusão que nós tiramos aqui desse quadro. Se vocês observarem, lá no quadro de receita por órgão, a prefeitura também responde por 85% de toda a receita. E aqui na despesa, ele mantém essa proporcionalidade, também respondendo por 85% da despesa. O Instituto de Previdência, lá na receita, ele responde por 13% da receita, enquanto que aqui por 5% da despesa. Quer dizer que ele tem uma arrecadação maior do que os gastos. E as outras autarquias, elas têm a receita tudo abaixo de 1%, mas aqui elas têm essa representatividade aqui na despesa do município, e com o mesmo total que nós mostramos lá no quadro anterior, que são os 212 milhões. Despesa por função. Aqui a gente abre um pouco mais, de acordo com a função, e que a gente observa aqui nas primeiras linhas aqui, a educação, trazendo o maior gasto aqui, com 57 milhões de reais, corresponde a 28% dessa despesa do quadrimestre. Saúde com 49 milhões, 23%. Administração com 28 milhões, 13%. Urbanismo, 25 milhões, 12%. Instituto de Previdência com 11.500, 5%. E Ceprosom, 10.800 com 5%. As outras funções já decaindo a sua participação até chegar aqui na habitação. No comparativo entre 14 e 15, nós observamos aqui, saúde teve uma queda nas despesas em relação ao ano anterior. Encargos especiais também teve uma queda, e gestão ambiental também teve uma queda de 383 mil. No total da despesa, nós observamos que de 2014 para 2015, nós tivemos uma elevação da ordem de 15 milhões de reais. Esses 15 milhões, embora não esteja representado aqui, mas ele representa 8% de elevação em relação ao exercício anterior. Então, lá atrás nós tivemos 8,75% na elevação de receita, e aqui nós tivemos 8% na elevação das despesas. A gente conclui aqui a parte das despesas, então nós vamos falar um pouco sobre dívida consolidada. Eu vou pedir licença para tomar uma água. Bom, esse quadro ele está dividido em 3 grupos de receita. Esse primeiro grupo aqui é a dívida consolidada, dívida confessada, onde representa todos os parcelamentos de impostos do município. Precatório e operações de crédito. Na dívida confessada, nós observamos uma elevação no endividamento nesse comparativo aqui de 2014 para 2015.
saindo de 20 milhões para 25 milhões. O que se deve a essa elevação aqui? No final do exercício, nós tivemos que assumir um parcelamento novo de PASEP, que deixou de ser pago em exercícios anteriores, de 2006 a 2008, no valor de 12 milhões de reais. Com isso, apesar de toda a amortização que nós tivemos das dívidas já existentes, quando entrou esses 12 milhões, isso provocou uma elevação na nossa dívida confessada. Então, passando de 20 para 25 no fechamento do quadrimestre. Na categoria aqui de precatórios, nós temos uma diminuição da dívida, né? Nós tínhamos lá no fechamento de 2014, no primeiro quadrimestre, 60 milhões de precatório e reduzimos para 45. Esses 15 milhões representam os pagamentos que foram feitos durante o exercício e principalmente no final do ano, que é onde vence a parcela principal do precatório. Todo mês de dezembro nós temos que fazer o pagamento. Nas operações de crédito, nós contraímos mais 1.300.000 em operações, fazendo com que a dívida aumentasse de 11 milhões para 12.500 no comparativo aí dos exercícios de 14 e 15. Pois bem, se a gente somar agora a dívida confessada de 25 milhões, com mais os precatórios de 45 e com as operações de crédito que nós temos, nós chegamos a 83 milhões e 600 mil, aqui representado por órgão, onde demonstra que a prefeitura responde por 74 milhões de toda essa dívida consolidada, que representa 89% do total. O SAI com 2 milhões e 600, 3%. Endel com 30 mil reais e Codel com 6.800, que responde por 8% dessa dívida. Nesse quadro da esquerda aqui, nós vimos a participação de cada uma daquelas três dívidas que eu detalhei lá atrás. Precatório com 55%, dívida confessada com 30% e operações de crédito com 15%. Resultado primário. A finalidade do resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Bom, então aqui a gente aplica uma regra de cálculo do STN e a gente chega nesse resultado. Como que nós podemos avaliar esse resultado aqui? Se a gente pegar lá no primeiro quadro que eu apresentei lá no início, nós vimos que a arrecadação total do município chegou a 298 milhões no quadrimestre. Significa, comparando aqui com o projetado 2015 na LDO, nós já executamos 28% da receita projetada para o ano. Da mesma forma, naquele primeiro quadro de despesa, eu mostrei lá que nós tivemos 212 milhões de despesas acumuladas no quadrimestre, que representa 20 milhões do que estava projetado para o exercício. Para chegar no resultado primário, nós temos que aplicar uma regra de cálculo aqui e deduzir as receitas financeiras e despesas financeiras. Como é que funciona isso? Na receita financeira, eu vou somar agora tudo que eu tenho de aplicação financeira em bancos, mais amortização de empréstimo e mais alienação de bens. Somando esses três itens, nós chegamos em 11.253.000. Esse valor tem que ser deduzido da receita orçamentária e aí a gente chega na receita primária, que
que dá 287 milhões e 572 mil. A mesma regra de cálculo, o mesmo raciocínio se aplica para as despesas orçamentárias. Então, aplicando a dedução das despesas financeiras, nós temos aí 174 mil de juros, mais 3 milhões e 600 de amortização de dívida, chegamos a uma dedução de 3 milhões e 800 mil, que, deduzido das despesas orçamentárias, nós chegamos na despesa primária, que dá 208 milhões de reais. Pois bem, comparando receita primária, 287 milhões, com despesa primária de 208 milhões, nós chegamos num resultado primário de 78 milhões. O que significa esse resultado? E esse resultado ele é bom para o exercício, é motivo de muita comemoração? Nem tanto, porque historicamente nós sabemos que o primeiro quadrimestre ele tem uma tendência de uma arrecadação maior e os gastos são menores. Então a gente observou lá atrás que a receita de IPTU, a receita de IPVA, ela alavanca essa arrecadação, enquanto as despesas são menores. Só que essa tendência tende a se inverter nos próximos quadrimestres. Então, esse valor, que aparentemente seria aqui uma sobra, ele vai estar sendo diluído nos demais quadrimestres que vem pela frente aí. E a conclusão que a gente chega, então, só ressaltando, é que as receitas primárias foram suficientes para suportar as despesas e, portanto, os gastos foram compatíveis. No último quadro, nós vamos ver o resultado nominal. Qual que é o objetivo da apuração desse resultado nominal? Medir a evolução da dívida fiscal líquida no período. Que conclusão que nós tiramos a partir desse quadro, então? Nessa primeira linha aqui, esse valor de 83 milhões, que é o total da dívida consolidada, é aquela soma que eu demonstrei alguns quadros atrás lá, onde a gente somava a dívida confessada, mais o precatório e mais as operações de crédito. Então nós temos lá 83 milhões é o total de endividamento nosso no fechamento do quadrimestre. Como regra de cálculo do STN, nós temos que aplicar essas deduções. O que significa aqui essas deduções? Nós vamos ter que pegar tudo que nós temos no caixa hoje. Ativo disponível é tudo que eu tenho no caixa em bancos. Saldo bancário, aplicações financeiras, que somam 119 milhões aqui no fechamento do quadrimestre. Haveres financeiros, nós temos 17 milhões e 900. O que está aqui dentro? Tem uma dívida de 7 milhões do SAI com o município e o restante são precatórios que nós já depositamos no final do exercício 2014 e que nós depositamos para o Tribunal de Justiça e ele faz os pagamentos de acordo com uma ordem cronológica e vai abatendo desse valor. Então, esses 17 milhões eles entram como haveres financeiros. Desse bolo eu tenho que tirar aqui os empenhos processados a pagar, que correspondem às notas fiscais, mercadorias, serviços que foram entregues no quadrimestre, foram liquidados, mas não foram pagos ainda, vão ser pagos no mês de maio. Então nós temos 35 milhões aqui de empenhos processados a pagar e restos a pagar processados do exercício anterior, mais 12 milhões. Aplicando a fórmula, então, nós vamos pegar ativo disponível, 119, mais os haveres financeiros e menos o empenho processado e restos a pagar, nós chegamos, então, em 88 milhões, que é o total de deduções. Se eu tenho uma dívida de 83 milhões e eu aplico essa dedução, eu chego num resultado
que indica aqui uma suficiência de caixa de 5 milhões. Aqui é aquela história que a gente comenta sempre que o negativo é positivo, o negativo é bom aqui. Então nós temos uma suficiência de 5 milhões. Seguindo a mesma metodologia de cálculo, nós temos que tirar desse valor aqui os passivos reconhecidos. Nós temos 51 milhões de passivos reconhecidos. O que está dentro aqui desses 51 milhões? O precatório e a dívida com a Previdência Social. Quando eu pego um resultado negativo aqui e aplico uma dedução nesses 51 milhões, na verdade eu vou aumentar a minha suficiência de caixa. Porque eu estou tirando essa dívida de toda essa dívida que eu já tinha colocado aqui em cima. Então, esses 5 milhões de suficiência passam agora para 56 milhões de suficiência no fechamento do quadrimestre. O resultado nominal nada mais é do que o comparativo entre esse resultado no fechamento do quadrimestre com o resultado no fechamento do exercício lá em 31 de dezembro. Em 31 de dezembro nós tínhamos um resultado que também indicava uma suficiência de caixa de 51 milhões. Quando eu faço a diferença, aplico a diferença entre o quadrimestre e o fechamento de 2014, nós chegamos então num resultado nominal de 4 milhões e 600, ou seja, uma suficiência de 4 milhões e 600. Com isso eu encerro aqui a apresentação. Eu tentei fazer uma apresentação mais rápida, objetiva, e se ficou alguma dúvida, agora eu abro para perguntas, e eu coloco a equipe da Fazenda aí à disposição para estar esclarecendo as dúvidas. Eu queria agradecer à Comissão de Finanças e Orçamento pela presença e por ter cedido a casa para nós. Obrigado a todos. Nós é que agradecemos a presença de vocês. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer para o Executivo. Jorge, por favor. Você vai ter que caminhar. Boa tarde a todos, obrigado. Importante essa explanação aí do Executivo, né? E o orçamento de 2014 está estimado em 1 bilhão e 79, aliás, 2015, 1 bilhão e 79 milhões. Pelos os dados aí que a gente observou, não vai atingir esse valor. Existe uma reestimativa de 2015, tem uma previsão de que valor deve chegar a 2015? Jorge. Não, na realidade, quando a gente tem o orçamento, né, a gente tem as despesas correspondentes. Na medida que a gente vê que não está correspondendo à receita, a gente também segura as despesas. É o que a gente demonstrou aqui. Aquele 1 bilhão e pouco, nós temos muitos repasses. Né? Temos OPAC, temos algumas situações que podem ou não se concretizar, né? Que são repasses do governo federal. Alguns em andamento, e temos também alguns que podem ser pleiteados durante o exercício. Então, dentro daquilo lá, nós temos, acho que 300 e poucos milhões que são de repasse. E aí nós podemos concluir esse ano ou não, vai depender sempre dos repasses e do andamento das obras, de como está se comportando. Tá? Mais alguma pergunta? Eu tomei sua fala, tá vendo? Mais alguma pergunta, pessoal? Vem, Joel. Joel está perdendo a vergonha, gente. Boa tarde. Eu queria saber se esse resultado até agora é satisfatório para a Prefeitura, para a Secretaria de Fazenda. O quadrimestre, os valores dentro da previsão.
Como o secretário comentou, o resultado está dentro do satisfatório. Nós demonstramos que tem um equilíbrio entre receita e despesa, que nós trazemos lá na receita primária e de despesa primária, resultado primário, e tem uma lógica, um resultado favorável no resultado nominal também. E ao longo do exercício são feitos ajustes de acordo com a necessidade. Mais algum questionamento? Não havendo, então, declaro suspensa a audiência para que a gente possa lavrar a ata, certo? Eu reabro essa audiência pública para que a gente possa assinar a ata. E solicito a Multimeio que venha fazer a foto. Obrigada, Matheus. Convido o secretário. O senhor Alquemes. Senhor Antônio. Eu solicito a presença do secretário. Só um minutinho, para que possa receber as atas. E nada mais havendo, eu encerro essa audiência pública. Nádia, vem mais vezes, viu? A gente gosta.